Olá, como está você? Tudo bem? É uma satisfação enorme ter a sua presença aqui mais uma vez. Quero agradecer a todos vocês que têm me mandado mensagens dizendo que estão compartilhando esses vídeos e as pessoas têm sido abençoadas. Louvado seja Deus por isso. Nós continuamos hoje com o nosso estudo do Apocalipse, estudando a quinta igreja do Apocalipse, que é a igreja de Sardes. O nosso texto para o estudo é Apocalipse capítulo 3, versículo 1, onde fala o seguinte: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, porém está morto. A igreja de Sardes ficava ali a 50 quilômetros ao sudeste da cidade de Tiatira. Se trata de uma grande acrópole que estava sobre o topo de uma montanha. Sardes era uma cidade muito desenvolvida. Muitos teólogos têm reconhecido a igreja de Sardes como representando o período da esterilidade cristã após a Reforma. A Reforma contou com homens que eram muito vigorosos, que deram a vida pela obra de Deus, homens como Lutero, John Knox, William Tyndale e vários outros. Porém, aqueles homens que vieram depois deles se orgulhavam das primeiras obras, porém eles mesmos não eram tão vigorosos. A descrição que é feita aqui de Jesus é aquele que possui os 7 Espíritos de Deus e também tem nas mãos as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus, provavelmente representando o Espírito Santo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, é feita uma saudação e diz assim: Graça a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, provavelmente uma referência ao Pai, dos 7 Espíritos de Deus, possivelmente o Espírito Santo, e da testemunha fiel, que é Jesus. Então veja, a Trindade agindo ali. Jesus e o Espírito sempre trabalharam juntos. Lembra como que foi que Maria concebeu Jesus aqui na Terra? O Espírito Santo a envolveu e foi algo miraculoso. Então eles sempre caminharam juntos. Essas 7 estrelas, outro dia a gente já viu que a estrela representam anjos e os anjos, no contexto das 7 cartas, representam os líderes, os anciãos da igreja. Jesus sempre cuida dos seus líderes e ele tem esses anjos nas suas mãos. A fama de Sardes, ela acreditava que era viva, porém, na verdade, ela estava morta. Ela se orgulhava das suas obras, porém, ela, na verdade, estava morta. O versículo 2, aqui é feita uma exortação, onde diz o seguinte: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então aqui é feita uma exortação, é dada uma advertência. É interessante a gente observar que não é mencionada nenhuma qualidade da igreja de Sardes, provavelmente porque não tem. Mas Jesus faz uma advertência, porque o desejo de Jesus sempre é a salvação, a restauração. Sabe, a igreja de Sardes, como eu já disse, não faltava recursos para ela, ela tinha muitos recursos. O que faltava era a disposição, o vigor. E sabe de uma coisa? Até hoje, às vezes não é assim. A gente tem tantos recursos, porém falta o vigor, falta a disposição. Certa vez Pedro, quando passava por um lugar, um homem que era um mendigo pediu para ele uma esmola e Pedro disse para ele: Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Passado muito tempo, alguém disse: Hoje a igreja tem muita prata e muito ouro, mas não é capaz de dizer: Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Então veja, a igreja de Sardes, ela se configurou, ela tinha muitos recursos, porém ela não tinha o poder de Deus, porque não era uma igreja vigorosa, não se dispunha para o trabalho. Logo em seguida, no versículo 3, é feito um apelo, onde fala o seguinte: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então é dito para que se lembre, para que guarde os ensinos e para que se arrependesse também, porque a volta de Jesus era certa e ela aconteceria como a vinda de um ladrão. Ninguém sabe o dia. Na verdade, a gente nem precisa saber que dia que Jesus virá, mas o mais importante é como está a nossa vida.
A igreja de Sardes não estava preparada para receber o Senhor, por isso é feito um alerta. Você tem se preparado para receber o seu Salvador Jesus? No versículo 4, a gente encontra um pouco mais de informação. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com as vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então veja, mesmo em uma época onde a igreja estava contaminada, onde as pessoas não se dispunham para o trabalho, onde ela era estéril, ainda havia um grupo pequeno de pessoas que continuavam servindo a Deus. Esse é o remanescente de Deus. Ao longo de toda a história, Deus sempre teve um remanescente na terra. Nos dias de Noé foi assim. O remanescente de Deus era Noé e sua família. Nos dias de Elias também. Querido, Deus sempre cuida do seu povo, mesmo que seja uma pequena quantidade, que nós sejamos esse remanescente de Deus. E por fim, é feita uma promessa para essa igreja. O versículo 5 fala: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa, então, é que eles receberiam vestimentas brancas. A promessa é que eles teriam escritos o seu nome no livro da vida. Vestiduras brancas representam a justiça de Cristo, ou seja, eles não seriam considerados culpados, mas puros pelos méritos de Cristo. E o seu nome seria escrito no livro da vida. Esse livro recebe o nome de todas as pessoas salvas. Querido, pergunto para você, é seu desejo, seu sonho ter o seu nome escrito no livro da vida? Então, se esse é, eu quero orar com você mais uma vez. Bondoso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu infinito amor, que nunca desiste de nós. Pedimos ao Senhor, Deus, para que nos ajude a nos prepararmos para o glorioso dia da volta de Jesus, pois queremos, Deus, receber essas vestimentas brancas e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nos ajuda para alcançarmos essa bênção. Em nome de Jesus. Amém.